Fala, meus queridos do sétimo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para nós darmos continuidade aos nossos estudos da unidade 4, no qual a gente vai abordar a população brasileira, sua diversidade e as suas desigualdades. Vamos lá? Meus queridos, quando falamos a respeito da formação populacional brasileira, a formação do povo brasileiro, é indiscutível a importância que três grupos tiveram na formação da nossa população. Eu falo dos índios, povos nativos aqui que habitavam a nossa região antes da chegada dos colonizadores, os brancos, né, que vieram do continente europeu no período das grandes navegações, e também da participação dos negros, né, os africanos, que foram trazidos à força para o nosso país para trabalhar aqui nas lavouras de cana, ali no período colonial, né, como mão de obra escravizada no nosso país, trazido pelos, no caso, os europeus. Então o que é que acontece? A gente já percebe a partir daí, né, as origens do nosso processo de miscigenação, ou seja, a mistura dessas raças que vão formar o povo brasileiro, a mistura entre o negro, a mistura com o índio e com o branco, tudo bem? Então, quando a gente reconhece esses três grupos, né, meio que como base da nossa formação populacional, a gente percebe que os traços da nossa cultura, né, também vão apresentar características desses três grupos, tudo bem? Então, o que é que a gente pode perceber? A partir de toda essa mistura, nós temos hábitos, nós temos crenças, né, nós temos características físicas, né, de cada um desses grupos, né, a grande parte da população brasileira vai apresentar características de grande parte desses grupos. E na atualidade, justamente com esse intuito de catalogar, né, pegar informações a respeito, informações quantitativas desses grupos populacionais, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ele vai usar a classificação por cor ou raça, né, com 5 categorias: branca, preta, amarela, parda e indígena. E essa informação ela é justamente catalogada, né, buscada durante o chamado censo demográfico que vimos anteriormente. Durante esse censo demográfico, que vai fazer essas pesquisas no máximo de domicílios possíveis aqui no nosso país, as pessoas devem escolher entre as 5 categorias aquela a qual ela se considera pertencer, né? Esse método ele é chamado de autodeclaração ou autoatribuição. Ou seja, aqui eu vejo a questão do pertencimento, né, da autodeclaração. Eu me identifico, por exemplo, como pardo, outras pessoas vão se identificar como brancos, outras pessoas vão se identificar como pretas. E aí, a partir disso, o IBGE vai coletando dados a respeito da quantidade de pessoas que, de certa forma, se declaram, né, nesses grupos étnicos, como a gente bem percebe. Por base principalmente, né, no caso, catalogando aqui, por base na cor ou raça. Tudo bem? Então, dando continuidade, meus queridos, a gente percebe o seguinte: essa classificação do IBGE, ela também vai receber críticas, principalmente pelo fato de reunir apenas 5 categorias, né, tendo em vista que a gente vai ter uma população brasileira com diversas características. No entanto, ainda assim, esses dados eles vão auxiliar justamente os governos, né, o poder público, a planejar ações de redução dessas desigualdades e, consequentemente, melhorar as condições de vida do povo brasileiro, independente de cor ou raça. Como a gente pode observar aqui, ó, o censo dos anos 2000, de certa forma, caracterizou que a população brasileira, em mais aproximadamente 53,7%, vai se denominar como branca. Né? A população preta vai estar aí na faixa de 6,2%, enquanto aqui a população parda, 38,4%. Então a gente percebe o seguinte: a partir dessa autodeclaração, né, proposta justamente pelo IBGE, a gente também vai notar aqui um aumento, tudo bem? Por parte dessas populações aqui, como a preta e a parda, enquanto a branca ela vai apresentar uma queda, tendo em vista que grande parte da população, de certa forma, vai se identificar também com outros traços, né, como a gente bem pode observar aqui no censo do ano de 2010. Meus queridos, quando abordamos, né, quando realizamos uma leitura a respeito da população indígena, devemos primeiramente perceber o seguinte: o termo indígena, ele de certa forma vai generalizar todos aqueles povos nativos, né, do nosso país. Quais são esses povos nativos, professor? São basicamente os povos que estavam aqui antes da chegada dos colonizadores europeus.
ou seja, aquela galerinha que estava aqui antes, né, da nossa sociedade urbano-industrial se formar. O que é que acontece com esse termo indígena, gente? Quando eu utilizo ele, eu meio que generalizo todos os grupos de pessoas que habitavam aqui no nosso país antes da chegada dos colonizadores, de uma forma que era como se não houvesse, né, como se não existisse nenhuma diferença entre esses povos. No entanto, muito pelo contrário disso, esses povos indígenas, né, vão carregar uma série de tribos, como a gente chama, que vão carregar uma série de diferenças entre si. Né? Vão ter tribos, por exemplo, no período colonial, que sequer tinham alguma relação com a outra, sequer se tinha algum dialeto em comum, outras tinham um determinado dialeto, outras já usavam outros, as crenças religiosas iam se diferenciando, ou seja, vamos sempre lembrar do seguinte, quando eu falo de população indígena, eu estou generalizando os povos nativos brasileiros, que, no entanto, né, se observarmos bem, esses povos, né, classificados como indígenas, entre si apresentam uma série de diferenças culturais, uma série de diferenças religiosas, no que diz respeito a dialetos, entre outros pontos. No Brasil, há uma grande diversidade de povos indígenas, cada um com sua cultura, vivendo em lugares diferentes, trabalhando, estudando, ensinando, usando os recursos tecnológicos atuais e reivindicando seus direitos na cidade e no campo. Ou seja, gente, a gente percebe o seguinte, muitas pessoas ainda têm aquele preconceito, né, preconceito mesmo, de que o indígena ele não pode utilizar ferramentas modernas, né, da nossa sociedade urbana e industrial. Muito pelo contrário. Não é porque o índio de repente utiliza um notebook, um smartphone ou alguma outra coisa, que ele está deixando a sua etnia de lado, que ele está deixando de ser índio. Até porque essas características são traços herdados, certo, dos seus antepassados. Consequentemente, né, a utilização de um mecanismo tecnológico não vai mudar as características desse povo. Tudo bem? Então o que é que a gente percebe? Um ponto muito importante. Quando esses indígenas, né, quando esses povos nativos tiveram o primeiro contato com os colonizadores europeus, a gente vai ver o choque praticamente de duas culturas diferentes. E a partir desse choque, eu vou ter justamente uma série de problemas, como por exemplo, eu vou ter o momento que esses indígenas eles vão contrair doenças trazidas por parte desses europeus, indígenas que foram escravizados durante o período colonial para trabalhar pré-colonial, perdão, para poder trabalhar como mão de obra, né, na extração do pau-brasil, carregando as histórias de pau-brasil, como a gente viu em outras aulas, e também os conflitos, né, entre colonizadores e nativos, que justamente por base das armas, né, dos artefatos que os colonizadores utilizarem, né, serem mais modernos comparado aos dos nativos, o que é que acontece? De certa forma foi um grande extermínio que houve da população indígena brasileira a partir desse momento. No entanto, o que é que aconteceu a partir disso? Muitos desses grupos, né, foram exterminados ou integrados, à cultura dos colonizadores europeus. Outro ponto é que grande parte dessa população indígena, ela meio que foi expulsa dessas áreas litorâneas do nosso país. Até porque essas áreas litorâneas foram as mais visadas, né, para a consolidação dessa nossa sociedade urbana industrial, que coube a esses indígenas adentrarem cada vez mais no nosso território brasileiro. Detalhe importante, até os anos 1970, se percebe uma redução da população indígena aqui no Brasil. No entanto, a partir dos anos 80, a gente vai ver que o índice de crescimento dessa população ele sobe. Né? Em 1991, tínhamos 294 mil, né, pessoas se autodeclarando indígenas. Já em 2010, eu vejo esse número crescer para 896.917. Professor, como assim? Nasceu tanto indígena assim? Não, gente, não necessariamente só se conta nascimentos, né? Tiveram inúmeros nascimentos. Porém, outros fatores se contam para o aumento dessa população. Primeiro ponto, o orgulho, né, que algumas pessoas vão passar a ter em assumir as suas origens, né, se autodeclarando indígenas. E um segundo ponto é o maior atendimento médico, vacinas e medicamentos dessa população, que consequentemente vão aumentar a sua expectativa de vida. No entanto, ao comparar os indicadores sociais da população indígena, como educação, saúde e expectativa de vida, com o restante da população do Brasil, é possível identificar uma grande diferença. Daí, a importância da luta constante desses povos por direitos e pela melhoria na oferta e na qualidade dos serviços públicos essenciais. Analisando agora esse gráfico da população brasileira alfabetizada na faixa de idade de 15 anos ou mais, a gente percebe o seguinte, que 76,6% da população indígena é alfabetizada.
enquanto que quase ali 23,5% dessa população ela é considerada analfabeta. Enquanto que da população total brasileira, eu vou ter aí 90,4% de alfabetizados, né? E uma faixa aí de quase 10% analfabetos, aí 9,6%. Ou seja, a gente percebe que a diferença dos indígenas como um todo é meio que bem relevante, né? Algo que tem que justamente ser policiado pelos governos das esferas municipais, estaduais e também federal, para poder se oferecer serviços públicos de qualidade, né, que também vão contribuir com a alfabetização, consequentemente, a qualidade de vida do povo indígena. Meus queridos, agora falando sobre a população negra do nosso país, o livro inicialmente ele vai trazer uma reflexão a respeito de representatividade, porque, querendo ou não, a população negra do nosso país cada vez mais luta por representatividade. Afinal de contas, na nossa sociedade como um todo, a gente, de certa maneira, vê o predomínio, né, de aspectos de outras culturas, aspectos de outros grupos populacionais, sendo, de certa forma, majoritário, né? Então, observando as prateleiras das lojas, notamos que é difícil encontrar bonecas negras. Seria muito importante que os brinquedos que representam figuras humanas refletissem a diversidade étnica do povo brasileiro, para que as crianças negras também se vissem representadas. Apesar de mais da metade da população brasileira ser composta por negros, população autodeclarada preta e parda, apenas 3% das bonecas vendidas no comércio online do Brasil são negras. Os dados foram coletados em 2016 pela ONG Avante. As categorias que formam a população de negros no Brasil correspondiam a 55,6% da população brasileira em 2017. Mesmo sendo maioria, detalhe muito importante, mesmo essa população sendo maioria, esta ainda tem pouca representatividade, não só quando o assunto é brinquedo, mas também em programas de TV, cargos políticos, cargos de comando em empresas e em muitos setores da sociedade. Ou seja, nós paramos para analisar, né, principalmente no alto escalão dos empregos, né, nos grandes cursos, nos maiores cursos de universidades, a gente vê que, de certa forma, há uma minoria negra. Ou uma minoria não, na verdade, são pouquíssimos, gente, no que diz respeito a esse grupo étnico. E aí vem um detalhe muito importante. Né? De certa forma, quando eu vejo uma dificuldade de um negro ter acesso, né, a esse patamar, seja ele trabalhista, seja ele educacional ou em outros aspectos, eu vou ver justamente quando comparamos essa população negra à população branca, esses negros eles terem piores condições de vida. Então a gente conclui a partir disso que existe uma grande desigualdade entre os dois grupos, que é revelada em diversos indicadores sociais, como educação, saúde e renda, como vocês vão acompanhar aqui, ó, neste gráfico abaixo. Então, meus queridos, cabe a nós agora uma reflexão. Quantas vezes você se consultou com um médico negro? Quantas vezes você viu um advogado negro? Quantos políticos, né, no Congresso, no Senado, até mesmo na presidência do nosso país, foram, né, ou são negros? Ou seja, a gente percebe justamente isso, a dificuldade que essa parcela da população tem em atingir aí cargos, em atingir chefias, em atingir determinados patamares que ainda assim, na atualidade, são, de certa forma, predominantemente pertencentes à população branca. E aí a gente vê um detalhe, justamente a consequência de um processo de desigualdade racial que ele vem acontecendo ali desde o período colonial brasileiro, quando os negros foram trazidos para cá como escravos, né? Depois que o Brasil se tornou república, e também tivemos aí anteriormente a isso a questão da abolição da escravatura, mas com essa abolição da escravatura, a gente não viu, por exemplo, esses negros recém-libertos, né, terem, de certa forma, acessos a condições que lhe colocassem em par de igualdade com aquele restante da população. Ou seja, tudo isso que vemos hoje, tudo isso que a gente pode observar hoje, quer queira, quer não, é sim reflexo de um passado, né, que de certa forma foi bem covarde com essa população negra que habitou e que habita ainda hoje no nosso país. E outra luta histórica
no qual os negros e as pessoas com sã consciência devem tratar é justamente com o racismo, né? Que é justamente a ideia de que eu posso diminuir uma outra pessoa porque ela é negra, que ela pode ser, de certa forma, maltratada ou pode ser desrespeitada pela sua cor. A gente sabe que isso, de certa forma, é uma coisa muito imbecil, né? No entanto, por mais imbecil, por mais fútil ou inútil que pareça, o nosso país ele ainda vai encabeçar aí algumas séries de rankings no que diz respeito a racismo, né, como um todo. No entanto, em 1989, o racismo ele passa a ser considerado crime no Brasil. A Lei número 7.716 determina a pena de reclusão, prisão, a quem tenha cometido atos de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O racismo no Brasil está presente em todas as esferas da vida pública e social e se manifesta na violência, na falta de acesso à educação e saúde, entre outros aspectos. Por muito tempo, o Brasil foi considerado por alguns grupos uma democracia racial, ou seja, isto é, uma sociedade na qual negros e brancos convivem em harmonia. Só que vem um detalhe, gente. Isso aqui, querendo ou não, é uma mentira, né? Como o próprio livro vai apresentar aqui, é o chamado mito da democracia racial, que as pessoas acham que estão em par de igualdade, que, no entanto, esse par de igualdade não existe. Então, o que é que acontece? A partir disso, né, quando se tem essa noção de que está tudo bem, todo mundo já é igual, não tem que fazer mais nada, querendo ou não, quando a gente tem essa noção, a gente vai ajudar, né, a manter essas desigualdades. Negar a existência do racismo contribui para que as pessoas não se conscientizem e não falem de forma aberta sobre este problema. Podemos dizer que, na maior parte das vezes, o racismo no Brasil é velado, ou seja, é disfarçado, escondido. Sabe aquelas atitudes que muitas pessoas têm de repente mudar de lado na rua, né? Ou de repente se recusar a sentar ali naquele assento do ônibus ou de qualquer outro local, porque de certa forma não, como eu posso dizer, não encara aquilo ali como normal? Gente, isso é racismo. A prática do racismo pode ser causa de grande número de mortes, principalmente de jovens negros que moram nas periferias e têm menos anos de estudo, né? Coisa também reforçada, como eu falei para vocês, por todo esse processo histórico que acontece desde o período colonial brasileiro. Em 2015, de cada 100 vítimas de homicídio, né, assassinato no Brasil, 71 delas eram negras. Desse total, metade tinha entre 15 e 29 anos. As mulheres negras são duplamente vulneráveis. Primeiro, por sofrerem violência de gênero, pelo fato de serem mulheres, né? E também pela sua cor, por serem negras. Em 2015, entre as mulheres vítimas de morte por agressão no país, 65% eram negras. E aí, gente? Essa população está realmente em par de igualdade com a população branca do nosso país? Falando agora do chamado movimento negro no Brasil, a gente vai ver uma série de grupos, principalmente os mais jovens, né, na atualidade, se aproveitando de recursos tecnológicos, mídias digitais como um todo, para poder manifestar hoje o seu orgulho de pertencer a esse grupo. Né? E uma dessas formas de expressão são justamente os raps, né, os funks, entre outros pontos, que vão, de certa forma, apresentar a vida, né, do negro na sociedade brasileira nos dias atuais, seja pela falta de representatividade, seja pela violência urbana que essa parcela da população vem a sofrer com mais frequência. E aí a gente vai ver um exemplo dessa música, né, chamada de Minha Rapunzel Tem Dread, da artista MC Sofia, que ela vai questionar estereótipos e vai discutir a representatividade das meninas de cor negra, né, como a gente bem pode perceber. Na minha história, a Rapunzel tem dread. Ela é negra e é Rastafari. Não precisa de um príncipe para se salvar. Ela é empoderada e pode tudo conquistar. O seu cabelo dread tinha força e poder. Sua beleza africana não tinha o que dizer. Essa história eu inventei porque não vi princesa assim. Só me mostraram uma. Isso aí não dá para mim. Ou seja, ao longo desse trecho musical, a gente percebe aí justamente uma pessoa, né, de cor negra que conta justamente a sua falta de representatividade com aquilo que a mídia, com aquilo que os estereótipos, de certa forma, tentam impor para essa população. No entanto, né, além da música, grupos de afrodescendentes vêm se mobilizando em associações culturais,
grupos de teatro e organizações para garantir seus direitos e o pleno exercício da cidadania. Entre as principais reivindicações que fazem parte da luta do movimento negro, temos estas: reconhecimento de que existe racismo no Brasil, existe ou não, gente? Acabando com o mito da democracia racial. Inclusão no currículo das escolas de disciplinas voltadas para a história da África e do negro no Brasil. Combate à violência contra a população negra, defesa dos direitos dos quilombolas e das mulheres negras, promoção da cultura, garantia do direito à manifestação das religiões afro-brasileiras. Estas que, por sua vez, né, os chamados terreiros de Umbanda, muitas vezes passam aí por atitudes bem preconceituosas e até mesmo violentas por parte de outros grupos religiosos da nossa sociedade. Tudo bem? Então o que é que acontece? Com todo esse processo de luta, né, do negro na nossa sociedade, uma série de leis, uma série de direitos foram conquistados. E aí, consequentemente, essa população segue de maneira correta, né, em busca de cada vez mais esses direitos. Mas afinal, professor, me dê alguns exemplos. Como, por exemplo, políticas de acesso à universidade pública e promoção de políticas nas áreas de saúde, educação, cultura, moradia, inserção no mercado de trabalho. Como eu falei anteriormente, né? No entanto, embora todos esses direitos já venham sendo conquistados, ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar a diminuição dessas desigualdades, como a gente viu. A gente pode citar um exemplo também de uma política muito importante para a população negra, que é justamente a criação de cotas raciais para o acesso ao ensino superior do nosso país, às universidades, né? Os cursos agora, eles por lei, têm que destinar uma parte dessas vagas, por exemplo, cursos de medicina, onde geralmente a gente via uma maioria branca, né, compondo essas cadeiras nessa universidade. Hoje, a gente já vê um acesso maior da população negra a esse curso e também a outros, né, justamente por meio dessas cotas que visam justamente diminuir toda essa desigualdade histórica que a gente pôde acompanhar do nosso país. Assim como a criação de cotas para o ensino superior, né, para as universidades, também vou ter a criação de cotas para o funcionalismo público, ou seja, os cargos, os concursos públicos do nosso país, né, em nível federal, eles também precisam oferecer, de certa forma, uma quantidade mínima, né, de vagas para pessoas que se intitulam, né, se autodeclaram de cor negra. Tudo bem? Ainda falando sobre a população negra do nosso país, a gente percebe o seguinte: vamos analisar essa matéria. Ela não é antiga não, gente. Ela é do ano passado, como a gente bem pode observar. População negra é principal vítima de homicídio no Brasil. Entre 2002 e 2017, foram registradas 255 mil mortes de negros por assassinato. Em proporção, negros têm quase 3 vezes mais chances de serem vítimas comparados aos brancos. Ou seja, gente, por aí a gente percebe o quanto a população negra no Brasil sofre, o quanto a população negra ainda batalha por representatividade, por direitos, por mais que inúmeras pessoas, até mesmo os políticos, né, até mesmo políticos, venham dizer que a população brasileira ela é harmônica, que todo mundo vive bem, né, que tudo está bem, que não existe racismo. Né? Ainda tem gente que aparece para falar isso. Queridos, outro grupo que também vai possuir uma extrema importância na contribuição da diversidade do povo brasileiro são os imigrantes. Mas cabe a nós, no primeiro momento, analisarmos o seguinte: os primeiros imigrantes no nosso país foram os portugueses, né, ali por volta do século XVI, a partir do século XVI. No entanto, esse contato, né, esse primeiro contato entre imigrantes e nativos, ele não foi nada amigável, muito pelo contrário, ele foi bem covarde. Afinal de contas, a gente pôde acompanhar aí, ao longo da história, o extermínio dos indígenas, né, tanto das vidas como também da cultura desses povos, que foram sendo deixadas de lado para dar lugar agora à cultura que vai predominar o eurocentrismo, ou seja, os aspectos culturais europeus, agora eles vão tomando de conta, né, aqui do nosso espaço. Só que um detalhe bem importante, a gente vai acompanhar, por exemplo, desses principais aspectos, né, a língua portuguesa, no qual se tornou a língua oficial do nosso país, e a religião católica, também por parte desses portugueses. Demais povos passaram a chegar em maior número após a independência, no ano de 1822, e trouxeram elementos de sua cultura como técnicas de trabalho, culinária e muitos costumes. Inicialmente, a imigração foi estimulada pelo governo brasileiro com o objetivo de garantir a ocupação do território. Como assim, professor? Principalmente ali na região sul do Brasil,
o governo estava meio preocupado em deixar aquela região desocupada, de repente poderia vir algum outro país e tomar de conta, né, e ocupar e depois tomar. Ou seja, o governo brasileiro ele incentivou pessoas de outros países a virem para cá para iniciar um processo de ocupação efetiva do nosso território. E aí, a partir da década de 1820, um grande número de alemães, né, posteriormente de italianos, se fixaram principalmente na região sul do país, onde fundaram cidades e desenvolveram a agricultura e a pecuária em pequenas propriedades. O auge da imigração no Brasil aconteceu na passagem do século XIX para o século XX, com o fim da escravidão. O que é que acontece aqui, gente? A partir do momento que o trabalho escravo ele é abolido no nosso país, os grandes fazendeiros eles vão precisar de uma mão de obra para poder trabalhar, por exemplo, ali, principalmente no cultivo do café, como a gente bem pode observar. Então, o que é que vai acontecer a partir disso? Os imigrantes, né, os europeus, eles vão se ver, de certa forma, vão observar no Brasil uma oportunidade de melhorar de vida. Esse período também, esse fim do século XIX para o início do século XX, também foi um período de extrema instabilidade no continente europeu. Alguns conflitos, alguns problemas. Ou seja, muitos desses imigrantes, né, se viram na necessidade de procurar novas oportunidades para fugir de alguns problemas, entre outros pontos. E chegaram até aqui, né, sendo trazidos justamente por essa necessidade do Brasil, tanto de ocupar efetivamente a região sul, como também para poder trabalhar nessas lavouras de café, substituindo a mão de obra escravizada. E nesse segundo momento, o grupo mais numeroso nessa época foi o de italianos, seguido dos portugueses e dos espanhóis. Grupos asiáticos também chegaram no nosso país, né? Podemos destacar os sírios, os turcos e principalmente os japoneses, que começaram a chegar aqui no Brasil por volta de 1908. Aqui a gente percebe justamente aqui uma imagem da chamada cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. E a gente percebe aqui a arquitetura, de certa forma, bem parecida com os moldes alemães, né? Além dessa, temos os exemplos, por exemplo, de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mantendo viva as tradições italianas. Também temos este exemplo aqui, ó, de Blumenau, né, uma cidade do estado de Santa Catarina, no qual ela é considerada uma grande colônia alemã no nosso país. Tanto alemães como descendentes de alemães que moram nessa região vão, de certa forma, imprimindo, né, na paisagem a arquitetura peculiar da sua nacionalidade, né, manifestações culturais, como a gente bem pode perceber aqui, a chamada Oktoberfest, uma festa tradicionalíssima na Alemanha, que ela é justamente praticada também nessa cidade e também atrai muitos turistas de todo o Brasil para poder visitar, para poder conhecer mais dessa cultura. Ou seja, aqui a gente também percebe a importância cultural que esses povos também expressam na nossa sociedade. No entanto, ali por volta da década de 30, a quantidade de imigrantes começa a diminuir, quando o governo brasileiro vai começar a implantar políticas para reduzir o fluxo de entrada. Mesmo assim, milhares de imigrantes de diversas nacionalidades continuaram a se instalar no país, entre eles chineses e coreanos, como a gente bem pode observar aqui no gráfico abaixo, né? Aqui foi basicamente o grande pico da entrada de imigrantes no nosso país, mas que, no entanto, a gente percebe uma grande queda, uma grande redução aí ao longo das décadas. Tudo bem? E na atualidade? Na atualidade, o Brasil ele continua sendo um país muito procurado por imigrantes. No entanto, as nacionalidades desses imigrantes passaram a se diversificar. A gente vai observar aqui nos fluxos, né, e suas respectivas intensidades, a gente vai perceber um grande fluxo de bolivianos vindo para o Brasil, de haitianos, de colombianos, de chineses, né, entre outras nacionalidades. Isso fruto de atrações econômicas, né, ou simplesmente a necessidade de fugir de crises, né, que acontecem dentro dos países, né, dessas pessoas que acabam procurando no Brasil uma nova oportunidade de vida. Tudo bem? Então, como a gente pode observar, além dos países representados neste mapa, o Brasil também recebe muitos imigrantes vindo de países da África, como Angola e Nigéria, e também da Ásia, como a Síria, principalmente em virtude da grande guerra civil que vem ocorrendo na Síria aí desde o início dessa década. A partir de 2017, houve um grande fluxo de imigrantes vindos também da Venezuela, outro país que passa por uma situação econômica e humanitária muito delicada. E justamente por esse país fazer fronteira com o Brasil, mais precisamente ali na cidade de Pacaraima, no estado de Roraima, essa população venezuelana vê nessa cidade uma porta de entrada para o nosso país, né, e uma oportunidade de fugir dos problemas da sua terra natal. Como podemos observar, os fluxos migratórios ao longo aí de toda a nossa história,
eles foram se intensificando, foram diminuindo, as nacionalidades foram também se diversificando. No entanto, outra coisa também que foi crescendo cada vez mais foi justamente a xenofobia no nosso país, né? Afinal de contas, quando eu falo xenofobia, eu estou falando da rejeição de uma população nativa, né, aos estrangeiros, né? A rejeição ou ódio aos estrangeiros, às pessoas de outros países. E justamente imigrantes, principalmente os refugiados, né, também são vítimas de preconceito no nosso país. A xenofobia, gente, essas manifestações, elas se apresentam de diversas maneiras. Por exemplo, quando o imigrante, ele muitas vezes ele é obrigado a aceitar salários mais baixos do que a média nacional. Ou seja, ele vai receber um valor mais baixo em uma determinada empresa, em um determinado emprego, pelo fato dele ser estrangeiro, né? Outro momento também, quando este enfrenta dificuldades para arrumar trabalho remunerado. Quando este é alvo de frases agressivas, piadas preconceituosas e xingamentos. E também, inúmeras vezes, a gente também viu essa xenofobia, ó, partir para a chamada agressão física, o que a gente sabe que coroa, né, o absurdo de toda uma situação. Muitas dessas pessoas vêm para o nosso país tentando encontrar oportunidades, né, tentando fugir de problemas, e muitos deles acabam encontrando mais problemas aqui, justamente em virtude da forma de pensamento mais fechado de algumas pessoas. A xenofobia no nosso país, ela é considerada crime, né, pela Lei 9.459 de 1997. Segundo a lei, serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Assim como o mito da democracia racial afirma que os negros e indígenas não são discriminados, existe um mito de que o brasileiro recebe bem todos os imigrantes. A gente sabe que, de certa forma, não é tão bem assim, né? No entanto, com o aumento do número de imigrantes, a partir do ano de 2010, aumentou também o número de denúncias de xenofobia. As principais vítimas são os refugiados haitianos e as pessoas de origem árabe ou de religião muçulmana. Aqui a gente coloca aquele preconceito que muitas pessoas têm, tanto pela religião muçulmana, né, como também pelos árabes. Aquela piadinha, né, sobre terrorismo, aquelas brincadeiras a respeito disso, gente, é xenofobia, tudo bem? E aí o que é que vai acontecer a partir disso? O governo brasileiro ele vai se manifestar em prol de políticas, né, que vão favorecer essas pessoas no nosso país, né, tentando diminuir essa xenofobia, fazendo com que esse crime ele seja cada vez mais punido no rigor da lei e também oferecendo políticas de inclusão para essas pessoas nos nossos mais diversos setores da sociedade. Meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na nossa plataforma online. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários do plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.